Então, desde já, bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos aí para mais um semestre. Só ajustar minha lâmpada aqui. Sejam bem-vindos aí a 2021.1, né? A gente tá passando aí por esse momento de pandemia, certo? Mas não impede, né, que a gente estude, que a gente trabalhe, tá certo? Que a gente viva, né? Vamos falar assim. Se sobressaindo a cada dia, tá certo? Eu tô tendo. As aulas começaram ontem, né? As aulas que eu tô falando em sala de aula, né? Não sei se vocês participaram do Esquenta TI. Acho que alguns de vocês já devem ter participado aí em algumas palestras, né? Devem ter assistido. E dentro do Esquenta TI, né? A gente já vem dialogando com vocês, veio dialogando aí, falando alguns aspectos principalmente relacionados à questão da área da gente, né? Nesse tempo de pandemia, né? Então, como eu falei ainda agora, eu tenho feito uma reflexão aí com os alunos, né? Pelo menos nessa primeira semana de aula, para a gente perceber como é que as turmas estão, tá certo? Dadas as circunstâncias que a gente está vivendo, né? Então, acho que todo mundo está sabendo aí que hoje vai sair uma nova. Eu não sei se eu não sei o termo correto, não é portaria, é outro nome. Deve ser alguma publicação que tem um nome específico. Quem puder me corrigir aí, eu agradeço, certo? E pelo menos a priori, né, vai ser postergada aí, vai ser continuada a questão é, da pandemia das aulas remotas, tá certo? Então a gente sabe que principalmente de uma pessoa, né, no final dessa minha primeira apresentação, eu vou pedir que vocês falem um pouco, certo? Rapidamente. A turma, a turma tá pequena agora, né? Estamos em 7 comigo, né? 6 alunos e professor. E a partir do momento que a gente trabalha, né? Que a gente pensa, independente da situação que a gente tá vivendo, tá certo? Isso é mais um motivo para que a gente possa nos motivar, né? Ficou até redundante, né? É uma justificativa para que a gente não baixe a cabeça, tá certo? A gente pense um pouco diferente. A gente precisa ter um pouquinho de resiliência, né? Acho que todo mundo já ouviu falar dessa palavrinha chamada resiliência, né? E entender que, para o momento, né, apesar da situação ela não estar legal para a sociedade, para a humanidade, de maneira geral, mas a gente tem que aproveitar esse momento, tá certo? Aproveitar o momento, quando eu falo, não é que a pandemia ela é boa, né? Longe disso, pelo amor de Deus. Mas é no sentido de que a área de tecnologia em si, você já deve ter ouvido falar, né, nesses últimos dias aí, ela tem se posicionado praticamente como um braço direito, um braço esquerdo, né, as pernas das pessoas no dia a dia, né? Então, a pandemia ela trouxe mudanças aí que eu acho que vão perpetuar aí, perdurar por vários e vários anos. E dadas essas mudanças, estão principalmente aquelas pessoas que não tinham o hábito de usar a tecnologia no seu cotidiano, né? Lógico que a maioria de nós, nossos pais, amigos, parentes e tal, já usava o smartphone, né? Antes da pandemia. Mas eu não sei vocês, mas tem alguns comportamentos que eu particularmente já pedia comida por aplicativo já fazia um tempo. Não era por causa da pandemia que eu pedia, não, né? Já cheguei a fazer feira por aplicativo. Já faz muito tempo que eu abasteço o meu carro com aplicativo também, né? Uso cartão de crédito, boto o cartão de crédito dentro do aplicativo. Acho que vocês já ouviram falar desses programas que a gente tem de fidelidade e abastecimento, né? Enfim, então, um comportamento que eu acho que alguns de vocês, alguns de nós já tínhamos, a sociedade abarcou isso aí, né? Abarcou meio que sem querer mesmo, assim, certo? Por conta da circunstância, teve que se adaptar, teve que se posicionar usando alguns mecanismos da tecnologia que não eram comuns para algumas pessoas, mas que agora ficaram. E por conta disso, certo? Por consequência disso, por esse mal que a pandemia ela trouxe, certo? Gerou um efeito contrário na área da gente. É aí que eu vou entrar um pouco nessa discussão, que eu acho que vale a pena. Até porque vocês estão chegando aí no quarto período, né? É CCP4, né? Me confirme aí. Acredito que sim. É, Então vocês estão chegando aí na metade do curso, certo? E alguns de vocês aí, se não já trabalham, se não já estagiam, vão começar a ter essa visão, né? Vão começar a ter esse pensamento aí de
procurar um estágio, procurar um trabalho, né? Procurar ver o que é que pode e onde pode se encaixar, na verdade, no sentido de, de aplicar, né, o conhecimento que vai aprendendo no curso, no dia a dia, tá certo? Isso é fundamental para todos. O mercado de software, ele está bem agitado. Eu não sei, repetindo, eu não sei quem de vocês estava em algumas das minhas palestras, mas eu acho que não. Minhas palestras têm poucas pessoas. Só deu aí umas 15, 18 pessoas. Eu não me recordo dos nomes de vocês lá, não, mas eu até comentei com o pessoal nas palestras, né? Ó, tem muita oportunidade de emprego, tem muita oportunidade de estágio, tá certo? E uma coisa que eu acho que é interessante, né, tirando aí toda essa situação, né, de uma situação ruim, a gente tem que tirar alguma coisa boa, nem que seja o mínimo, é que os limites, né, das fronteiras e o comportamento das empresas também mudou, tá certo? Então, não existe mais aquela restrição de você ter que trabalhar no ambiente físico, né? Acho que todo mundo sabe o que eu estou falando. Então, eu estou dando aula para vocês de casa, no meu apartamento. Aqui tem um quarto aqui no meu apartamento, que é o quartinho da bagunça, vamos dizer assim, certo? E esse quartinho da bagunça, ele é meu escritório também ao mesmo tempo. É um quarto da bagunça barra escritório, certo? E eu montei aqui uma estruturazinha bem simples mesmo, só um computador, um microfone, certo? Uma plaquinha de som, uma lâmpada. Mas que a gente consegue desenrolar as aulas. Então, eu consigo trabalhar de casa. Então, as empresas também tiveram essa visão, estão tendo essa visão, né? E a partir disso, certo? Isso proporciona, né, que vocês também atuem desconsiderando os limites geográficos. Então, hoje existem as vagas de várias empresas de vários estados, independente de onde você esteja, você consegue trabalhar, certo? Eu tenho alunos, né? Eu não me recordo de ter dado aula a nenhum de vocês antes. Acho que vocês são uma turma nova para mim, né? Mas eu tenho alunos que, por exemplo, o cara mora em Cajazeiras, certo? E ele já é formado, um exemplo. Morava em João Pessoa, enfim. Aí entrou na pandemia e o cara foi para casa dos pais, né? E, enfim, não só esse aluno, não. Eu tenho vários exemplos. Tem um aluno de Guarabira, tem um aluno de Itabaiana, por aí vai. Tem um aluno de Pernambuco. E os caras entrou a pandemia, os caras já trabalham. Pronto, é de Cajazeiras, né? E o cara foi para casa e o professor, a empresa, disse que não volta mais presencial. A partir de agora a gente vai continuar remoto, independente de pandemia ou não. Aí sabe, não tô dizendo que todos, né? Mas sabe foi que uma parte dessa galera fez? Se mudou de vez. Tipo, esse aluno que eu falei de Cajazeiras, que eu comecei citando ele como exemplo, se mudou de vez. Eu tenho um aluno de Guarabira que morava ele e a esposa em Guarabira, em João Pessoa. E os dois trabalham com software, com empresas. Trabalham em empresas diferentes, né? Ele é desenvolvedor e ela é analista de banco de dados. Ou é o contrário. Ele é analista e ela é desenvolvedora. E os dois moravam em João Pessoa, só que os dois são de Guarabira e a empresa virou home office também, certo? Eles têm uma filhinha e tal, e juntaram as malas, ó, vamos embora para Guarabira. E estão morando hoje em Guarabira. O custo de vida comparado à capital é bem mais barato, né? Não sei quem de vocês aí Kelly, né? Disse que é de Cajazeira, né? Então tu deve morar, se não tá em Cajazeira, né, Kelly, em casa, tu deve morar lá em João Pessoa, ou dividindo, morar só ou morar com alguém, né? Então as despesas são bem menores, a galera, dependendo do tipo, né, de pessoa, dependendo do perfil, logicamente, de pessoa. Isso. O cara procura para ele o que é melhor, né? Então, o que é quem proporciona isso? A tecnologia. Então, naturalmente, o mercado ele está precisando de muitas pessoas, está precisando de muitos profissionais por conta das circunstâncias que a gente está passando. Acho que vocês estão entendendo onde quer chegar, né? Então aproveitem aí, certo? Essas brechas, essas oportunidades que a gente está tendo aí com o avançar, vamos falar assim, da demanda, né? O avançar o surgimento da demanda de novas tecnologias e novas vagas de mercado para que vocês se posicionem também, certo? Lógico que você estuda de manhã, às vezes pode ter algum conflito de horário, né? Mas é algo que você negocia com a empresa. Eu particularmente trabalho, vou falar um pouquinho no meu currículo agora, né? Eu particularmente trabalho em outra empresa, vou falar daqui a pouco, na verdade, deixar para falar isso mais daqui a pouco, que justamente possibilita esse tipo de situação, né? Eu trabalho, por exemplo, sou professor da Unip e trabalho na Vox. E a Vox antes era física e hoje é remoto, 100% remoto, e não vai voltar.
Eu posso fazer minhas 8 horas e meia de trabalho por dia durante o dia, dentro do dia. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, eu já estou trabalhando aqui desde 6h30 da manhã na Vox. Aí dei uma paradinha aqui para dar aula de vocês. Aí quando largar vocês, vou voltar para trabalhar, entendeu? Então, tipo assim, era impossível fazer isso antes, porque eu tinha que estar sentado na cadeira dentro do prédio da empresa, obrigatoriamente. Agora não. Eu trabalho 2 horinhas na primeira parte da manhã, dou aula, depois trabalho mais 2 horinhas, vou para o almoço. Aí já foi o turno da manhã. Nem a empresa, a minha carga horária da empresa é afetada e nem a aula de vocês também é afetada. Porque eu posso usar todo o espaço do dia para trabalhar. Então, até esse formato novo de trabalho, ele já vem mudando também. Ele já está mudado também, certo? Então, é algo que a gente também tem que entender e se sobressair, né? No caso, se aproveitar, certo? Então, era essa minha mensagem inicial. Não de boas-vindas, né? Mas apenas de um pedido que vocês tenham um pouco de paciência, certo? Que a gente, como eu falei também anteriormente, tenho pedido isso para as turmas. Porque o momento é assim mesmo e a gente vai ter que se adaptar mesmo, tá certo? O que eu puder fazer da minha parte vai ser importante. Focando mais para cá, voltando mais para a disciplina em si, a disciplina de vocês é uma disciplina que é extremamente interessante, porque na verdade ela dá uma visão geral de muita coisa, certo? Relacionada a processamento, né? Principalmente com foco de imagens. O processamento de imagens e o tratamento de imagens, ele é algo que é bem antigo. Eu não entro no método da história das imagens, mas a gente pode tirar até uma aula aí mais para frente para falar sobre isso, né? Mas hoje em dia, acho que todo mundo sabe, né? Que as imagens elas estão praticamente presentes em todo que é canto. Existem câmeras de segurança, todo mundo hoje tem um celular, então ninguém passa despercebido de canto nenhum em nenhum momento, né? A imagem por si só ela deixou de ser apenas um registro, certo? Não estou falando da foto nem do vídeo, estou falando da imagem, de você ver a partir de um dispositivo ou você inserir ou extrair a partir de dispositivos, ela virou uma ferramenta mesmo, assim, certo? Um artefato que as pessoas usam para o cotidiano mesmo, para o dia a dia. Então, antigamente era só a foto, né? Teria que tirar a fotografia e aquela fotografia era mais para um registro histórico, mais para um registro documental, certo? O pessoal não tinha nem a visão ainda de documento, né? Mas há uns 20 anos atrás, 30 anos, o pessoal não imaginava tirar uma foto de uma folha de papel para guardar como documento. Por quê? Porque era um custo tão alto, era um gasto tão alto, não sei, acho que todo mundo aqui é novinho, né? Mas eu peguei o tempo da máquina fotográfica, ainda aquela de filme, certo? E era muito nostálgica. Não sei se vocês chegaram a ver, né? Se alguém chegou a tirar foto na máquina fotográfica. Você teria que tirar o filme, botar o filme dentro da máquina, né? E tem toda aí uma dinâmica para poder não danificar o filme, porque parece que o filme se levasse luz, né? Tivesse algum reflexo de luz, queimar o filme, alguma coisa assim. Tem alguns mitos aí que eu não sei se é verdade, mas a gente seguia na época, né? E só tinham, dependendo do filme, contadas as imagens que você poderia ter. Não sei também quem pegou essa época. Então, tem o famoso filme de 36 poses, certo? Não é que nem hoje que o cara vai tirar foto, eu não gostei, apaga. Não, tirou aquela foto, independente de você ter gostado ou não, já foi, certo? Então, não tinha selfie, né? Não existia selfie. Às vezes, de 36 fotos, se perdia 10, 12, 15, porque ficava embaçado, ficava tremido, ficava uma foto que não teria uma contribuição real, né? Então, a própria mentalidade da humanidade em relação a registro de todos os anos fotográficos, mas a gente também pode falar um pouco de filme, né? De vídeos. Ela também mudou o comportamento das pessoas. Então, hoje, mais uma vez falando, né? Você tem aplicativos no seu celular que você digitaliza, né? Eu tenho aqui do meu lado esquerdo, aqui em cima, um armário. E aqui nesse meu armário tem uma multifuncional, que tá aqui faz tempo. Eu só uso essa multifuncional para imprimir, porque ela é impressora. Mas tem um scanner aqui gigante, certo? Dentro dela, porque é multifuncional, né? Que tu abre lá a tampa, bota o papel lá, fecha a tampa e ele digitaliza. Hoje em dia a gente não faz mais isso porque usa o celular, né?
Quantos de vocês aí não digitalizam as coisas no dia a dia, dependendo, logicamente, da situação, certo? Ou do contexto pela qual você está usando e usa, né? Então, as imagens, elas hoje, elas servem como ferramenta de trabalho, de segurança pública. Eu vou falar um pouco mais sobre a fábrica mais para frente, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Ela serve como registro de entretenimento, como eu falei, de segurança, de saúde, certo? As imagens hoje, elas praticamente elas exercem um papel extremamente, não é nem fundamental, é diferencial na sociedade moderna. E o curso de computação, ele tinha uma disciplina chamada computação gráfica, ou ainda tem. Eu não sei como é que essa matriz nova de vocês, ela tá, certo? Mas ele tinha, né, essa disciplina de computação gráfica, também não sei se saiu, e ela tem uma pegada um pouco mais técnica. Então, a gente estudava aí, por exemplo, como é que o processamento de imagens ele era feito em termos de placa de vídeo, como é que ele era feito para programação, né? Hoje em dia existem vários softwares que você modela jogos, que você modela planilhas, né? Plots, que a gente chama aqueles plots, sejam plots tipo AutoCAD, sejam plots tipo Blended, né? Não sei se alguém já falar de Blend, do Blender, na verdade, que é aquele software que você modela. Todo mundo já assistiu Shrek, né? Já assistiu algum filme da DreamWorks, né? Da Pixar. Aqueles bonequinhos lá, ou até esses comerciais que a gente vê na televisão, são feitos em ferramentas que têm processamento de imagem, né? E essa disciplina, ela é a disciplina que perdurou muito tempo na graduação de computação. Só que a gente tem, né? A gente teve mudanças aí recentes na grade de vocês e surgiu essa disciplina, que no caso eu vou lecionar com vocês esse semestre, que é uma disciplina que, na minha opinião, ela é extremamente importante. Por quê? Porque muitos de nós, certo, atualmente, usamos o entendimento e processamento de imagens para aplicações reais. Então, por exemplo, hoje é possível você fazer reconhecimento facial a partir de imagem. Hoje, por exemplo, é possível você fazer reconhecimento de objetos por imagem, né? Acho que todo mundo já sabe isso aí, né? Hoje é possível você fazer até em criptografia por imagem, backup por imagem, certo? Diagnóstico por imagem é um clássico, né? Armazenamento, compartilhamento, gerenciamento de imagens, de acesso, enfim. Então, como eu estava falando mais uma vez, o mundo das imagens hoje ele é um mundo que está bem ativo, certo? E que de fato eu acho que caiu como uma luva essa disciplina para vocês no P4, tá certo? Como eu já tinha falado no começo da aula, né? Meu nome é professor Hugo, certo? Então a gente vai estar trabalhando aí nas terças-feiras. Hoje é terça, é. E nossa aula ela começa aí umas 8 horas da manhã, né? Eu puxei umas 8h10 porque é o primeiro dia de aula, tá certo? O primeiro dia de aula eu nunca dou conteúdo, não, é muito difícil, porque ainda tem muita gente que nem se matriculou ainda. Tem gente que nem sabe que as aulas começaram, para vocês terem ideia. Então, geralmente no primeiro dia de aula eu faço mais uma apresentação geral mesmo, certo? Aquela apresentação clássica para que vocês me conheçam, conheçam a disciplina, conheçam a metodologia, tirem dúvidas, também é extremamente importante. É interessante que vocês interajam também, certo? Para que a gente possa ter um aproveitamento bem legal, né? Aí para hoje eu trouxe aí uma apresentação rápida da disciplina, né? Falar um pouco sobre a EMET, os objetivos, né? As competências, enfim, conteúdo programático e as metodologias, tanto a metodologia de ensino quanto a metodologia de avaliações que a gente tem, o que a gente pode trabalhar, na verdade, né? Que a gente pode correr aí no nosso dia a dia, certo? E por fim, falar um pouco da bibliografia, que são os livros que o pessoal recomenda. E no final da aula, eu queria que vocês dessem uma palavrinha rápida, que puder ir falar rapidinho, só para quebrar o gelo aí, seria interessante também, né? Eu sou graduado em mestre em ciência da computação, então tenho a mesma formação que vocês estão buscando, tá certo? Eu me graduei na própria Unip, certo? Coincidência, né? E tenho um mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco, certo? Eu fiz mestrado lá no Sim UFPE, que fica em Recife. Hoje eu sou analista de sistema plenos da Vox. Vox Tecnologia é uma empresa que tem em João Pessoa e ela trabalha com software, né, para juntas comerciais, né, no caso se você quiser abrir empresa, prefeituras, OABs, Corpo de Bombeiros, tá certo? Diários oficiais da União, publicações de
de informativos, enfim. A gente tem lá uma família de softwares, né, que presta serviço aí para várias pessoas em vários estados do Brasil, certo? E hoje eu estou atuando lá como analista de sistemas, com foco em especificação, levantamento de requisitos, documentação, integração de serviço, planejamento de implementação de serviço, planejamento, implementação de novas rotinas, toda a parte de planejamento, documentação em prática aplicada para... Felipe está perguntando aqui se você já está em aula. Tá? Toda a parte de planejamento e prática para que a gente entregue para o cliente a nossa visão de mercado, né? Eu sou professor dos cursos de graduação também da Unip, acho que de todos, acho que hoje eu só não estou em GTI em redes, tá certo? Mas o primeiro curso que eu comecei a dar aula e nunca saí foi computação. Todos os outros cursos da graduação eu já passei, certo? Passei, tipo assim, dando uma disciplina um semestre, no outro não tava. E fiquei indo e voltando, né? Mas computação é o curso que desde que eu entrei na instituição, eu entrei na instituição em 2014. Tô chegando aí há 7 anos de casa, certo? É aquele curso que eu nunca saí. Então, admiração muito grande por computação, né? Além de que eu sou formado, porque eu acho que é um curso que ele é completo, né? A gente estuda praticamente tudo, tudo não, mas abrange muita coisa que é as tecnologias atuais e também a ciência, né? Um curso que fala um pouco de ciência, certo? De pesquisa, de academia, enfim, ao longo dele, né? E também estou na pós, certo? A Unipela tem algumas pós-graduações que eu também atuo lá, na parte de médicas, com a parte de planejamento, também a questão de usabilidade UX, que é importante, certo? E também sou tech leader de projeto da fábrica de software. Quem de vocês já ouviu falar da fábrica de software? Ou quem já participou, na verdade, da fábrica de software? A fábrica de software hoje, ela é aí o pontapé inicial para o mercado, né? Então, ela é formada por um conglomerado de empresas que estão dentro da instituição, né? Acho que o Wallace já deve ter falado para vocês em algum momento. Vocês já devem ter sido alunos de Wallace, né? Acredito que vocês também já foram alunos de Álvaro, também, ou de Walter, certo? Ou de Rafael também, né? Então, todos já passaram pela fábrica e ela hoje aporta uma galerinha boa aí, né? A gente tem algo em torno de 15 a 20 empresas que o pessoal segura lá, certo? E dos vários clientes que o pessoal tem lá dentro, eu sou responsável pela Polícia Militar. Para quem não sabe, os softwares das coordenadorias, né? Uma parte dos softwares das coordenadorias, e eles são criados com a gente, eles são mantidos por a gente, tá certo? A gente cria, faz todo o processo de planejamento, desenvolvimento, faz a homologação e entrega com os clientes, que são, no caso, os coordenadores das coordenadorias da polícia. E hoje a gente trabalhando lá como supervisor do projeto, a gente roda os ciclos de vida de software, né, caso desenvolvimento de software, certo, para as equipes, e precisa demais da participação de vocês, tá certo? Então, eu acho que o primeiro passo, a mesma coisa que eu falei para a turma de ontem, ele não é nem recomendável, ele é obrigatório para o aluno hoje de graduação da Unip, é passar pela fábrica de software. Não tem como você. Até tem, né? Você está na faculdade, professor, não gosto, beleza, mas, cara, se você não debutar aí na comunidade de software, certo? Fica um pouco difícil de você conseguir um estágio, de você conseguir emprego, por aí vai, né? Então a fábrica ela é esse pontapé inicial, ela é esse step inicial, certo? Que a gente tem dentro da própria instituição que pode ajudar vários de vocês, né? Quem de vocês aqui já participou da fábrica? Até porque ela é à tarde, né? Então acho que dá para todo mundo aí participar, né? Alguém de vocês já participou? Massa. Então tu tem uma noção bem prática, né? Entendi, Larissa. Noção bem prática por causa do funcionamento, né? Mas não deixem de participar, não, certo? Lá a gente sempre está captando alunos, eu, eu e os demais professores, a gente está no mercado, né? Então, às vezes os donos das empresas, os diretores de TI, o pessoal dos departamentos precisam de pessoas e a gente sempre está olhando para a fábrica, tá certo? Tendo aquele cuidado, né, de ver se o aluno ele está participando do projeto, né?
como é o comportamento do cara, e a partir dali, quem sabe, também pode surgir uma oportunidade para vocês também, tá certo? Todo final de semestre, eu sempre indico, sem mentira nenhuma, não é exagero não. Acho que indico 3 ou 4. Desses 3 ou 4, naturalmente, nem todos são dos meus projetos, tá certo? Então pode ter um ou outro aluno ali que se destaca em outra equipe, um ou outro aluno ali que se destaca em outro local, mas que, além da competência técnica, né, que eu acho que está bem em voga, o aluno ele tem que ter uma visão real também em relação às soft skills, né? Acho que todos já ouviram falar das soft skills, que é a capacidade de negociação, de interpersuasão, certo? Conseguir trabalhar em grupo, né? Hoje em dia, acho que vai ser uma tendência muito forte, né? Como está todo mundo em casa, essa socialização ela praticamente está zerada, né? Então ninguém vê mais ninguém hoje em dia, né? E até as aulas mudaram, né? Antigamente, se a gente tivesse hoje no campus físico, certo? Então eu chegaria na sala, falaria com todo mundo, né? A gente ficaria resenhando ali, se fosse no laboratório, por exemplo, né? Laboratório, brincaria e tal, faria intervalo rapidinho, tomaria uma água. E ali a gente se conheceria, né? O professor aluno ele constrói uma relação de amizade e de trabalho durante o período. Mas agora não existe mais isso, porque todo mundo tá na sua casa, o cara vê o outro e não. É assim, tá meio estranho, né? A situação ela tá bem estranha, na verdade. É, e essa tendência das soft skills, elas buscam, né, na verdade, a ser algo que a sociedade no futuro ela vai ter que ter, certo? Então, tem também um pouquinho dessa visão, né, de equilibrar as soft skills com as hard skills para o futuro. Em relação à disciplina, ela tem 40 horas aula, né? No caso, nós temos 3 aulas por dia, certo? No caso, nas terças-feiras. Como eu falei, né? Eu começo às 8 da manhã e a gente tem até às 10h30. Como é que eu tenho feito nos últimos períodos com o pessoal? Aí vocês podem concordar ou discordar, certo? Vai depender de cada um de vocês. Eu geralmente começo 8, 8h05, 8h10, porque tem uma galerinha aí que dorme demais da segunda para terça, certo? E não consegue acordar cedo. Mas aí vocês têm que começar a ter esse hábito de acordar cedo, galera. Não pode mais. Quem estava acordando tá certo? Acordando mais 9, 9h30, 10 não. Ou quem já tinha o hábito de acordar cedo, continua acordando cedo, sabe? Geralmente eu começo entre 8 e 8h10 e faço um intervalo aí umas 9h25, 9h30, certo? Uns 15 minutos. E eu volto aí umas 9h45. E nas 9h45 a gente segue até o final, certo? Eu sempre adoto um revezamento das aulas. O que é que significa isso? Eu sempre dou uma aula teórica e passo um exercício. Uma aula teórica e passo uma prática, tá certo? Para eu não falar às 2h30 de aula. É muito cansativo, né? Se vocês estão aí em casa e o professor blá, 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 blá. Eu acho que o único dia que eu falo muito é só o primeiro, que é hoje. Mas a gente sempre vai fazer dinâmica, a gente vai sempre rodar atividade, tá certo? Essa disciplina ela também tem outro professor, que é o professor Douglas, professor novato, que entrou agora na Unip, e ele é o titular dela à noite, certo? Eu sou o titular dela da manhã. Então, o professor Douglas, ele já tem um material bem elaborado, certo? Inclusive, uma parte do material que vocês vão trabalhar vai ser dele. E é um cara que tem uma expertise bem legal de imagens, tá certo? Minha experiência com imagens, eu tenho experiência de imagens com 2 projetos que eu desenvolvi, né? Em 2018, a gente construiu na fábrica o software de contagem de multidões para o comando da polícia, certo? Então lá eu trabalhei com o PCV, trabalhei com Delib, trabalhei com Python. A gente fez todo um processamento local e distribuído de imagens. Então, desde a parte de captura, certo? A gente, dependendo da aula, né? Eu posso até interromper a gravação para mostrar a vocês algumas imagens bem legais. São imagens militares, então por isso que não pode estar na gravação, certo? É apenas para vocês verem, sem nenhuma conotação de compartilhamento, certo? E até a parte de fato de entrega do sistema. Então, a parte de geração de negativos, a parte de pré-processamento, a parte de reconhecimento, a parte de renderização. Então, todo esse processo mesmo do processamento a gente desenvolveu nesses 2 projetos, esse contagem de multidões que eu falei, em 2019 de reconhecimento facial, certo? Então, realmente
a gente criou software na FAP que processa imagem, não é só a edição da imagem, certo? Eu tenho um know-how nesse sentido aí que eu acho que eu posso compartilhar com o próprio Douglas. E a expertise que ele tem mais na questão de fato processamento de edição, a gente pode ir compartilhando as experiências e entregar para vocês aí uma aula de qualidade, né? Espero que todo mundo aí, ao longo do tempo, goste, né? Então todos concordam, né? Com essa paradinha de 15 minutos para intervalo, na metade da aula, ou alguém tem alguma coisa contra? A gente começar aí umas 8, 8 e 5 e parar aí umas 9 e meia, 9 e 35, né? Durante os 15 minutinhos. Aí com 15 minutos a gente retorna. Se a gente parar de 9 e meia, a gente retorna no 9h45. Se parar de 9h35, retorna no 9h50. Certo? Isso aí a gente vai evoluindo, vocês vão vendo ao longo do tempo, né? Deixa eu só olhar esse tópico que a gente vai seguir aqui rapidinho, certo? Cara, a gente para quebrar mais o ritmo, né? Porque fica muito cansativo. Principalmente para os professores, né? Os alunos cansam muito, logicamente, né? Mas imagina tu falar 2 horas e meia, assim, pegado mesmo e concentrado, explicando, tá entendendo? Então, realmente, não vou dizer que é desumano, né? Mas é bem desgastante, tá entendendo? Então, a gente para mais por uma questão. É tipo uma parada técnica, né? Do jogo de futebol, né? Logicamente que a gente não tá correndo, mas tá falando, né? Gasta energia. Então, a mente de vocês, ela se baseia em, basicamente, acho que são 3 tópicos, certo? Que eu trouxe aí resumidos nesse item aí. Primeiro, a gente vai entender o que é uma imagem, certo? A gente tem toda uma gama de abordagens relacionadas a fundamentos de imagem digital. Então, as imagens que a gente atua hoje, que a gente trabalha hoje, elas focam, né, elas direcionam muito o contexto digital, tá certo? Entender os processos de representação também. A imagem, ela não só é a imagem colorida que a gente vê, né? A gente tem imagem preto e branco, a gente tem imagem negativa, certo? Que inverte as cores. A gente tem imagem opaca, a gente tem imagem redutiva, certo? Descontínua. Então, existem várias formas diferentes de representar a imagem térmica, né? Que acho que todo mundo já ouviu falar. Que é aquela que as cores são representadas pela temperatura captada, independente do contexto de captação, certo? Então, a gente vai estudar os fundamentos, até de onde surgiu, vou tentar trazer já na semana que vem alguma coisa histórica, que eu acho que é interessante, a curiosidade, né? Para que a gente possa discutir. Eu vou falar com o Douglas para ver se a gente traz alguma coisa histórica para que vocês conheçam. Essa representação que eu acabei de falar, certo? O processamento no sentido dos principais métodos, né? Então, existem métodos de processamento totalmente diferentes uns dos outros. E esses métodos englobam software, certo? Englobam bibliotecas, eu falei até de duas ainda agora, né? Do próprio OpenCV e do próprio Delib. Quem quiser já pesquisando aí depois que a aula acabar, o que é que significa OpenCV e Delib, fica à vontade, né? Então, são bibliotecas gratuitas, tá certo? Que auxiliam com que a gente processe a imagem, essa imagem ela consiga. Posso sim, cara. Posso escrever sim. São essas duas aqui, ó. OpenCV, Delib, ó. Quem quiser já ir pesquisando essas duas libs aí, são libs que a gente vai trabalhar mais para frente, tá certo? Nesse processo na questão dos métodos de processamento, certo? E as transformações, que é a mudança ou a migração da própria representação, dos próprios métodos que as imagens elas têm durante o seu tratamento. Então, a gente não só edita uma imagem, certo? Aquela imagem, quando a gente captura, vamos dizer que eu pego uma imagem, tiro uma foto no celular. Aquela imagem é a imagem original, vamos dizer assim, certo? Denominando ela como original. E essa imagem original, ela pode passar por vários processos. Então, se você for aí... Isso, as duas são em Python. Eu tinha até esquecido de falar, né? Praticamente a gente vai programar em Python, certo? Vai implementar em Python. Python é uma linguagem que a galera mais usa hoje para essa abordagem, para esse contexto que a gente vai usar, certo? Processamento de imagem, ela não se restringe a Python, né? Cada método, cada ferramenta, cada tecnologia tem sua lib ali que varia. Tem sua lib que varia de acordo com o tipo de biblioteca, certo? Mas essa que a gente vai trabalhar, ela se resume nesse contexto aí que eu estou tentando passar para vocês, né? E como eu estava falando, a imagem ela pode variar. Tipo, eu capturo uma imagem,
eu posso diminuir a resolução, posso aumentar a resolução, posso segregar os pixels, né, que é você recortar os quadradinhos, ou dimensionar os quadradinhos, enfim, então existem, para cada tipo de saída do que você quer, para aquela imagem, existe um tratamento específico. Vocês estão entendendo? Então, tipo assim, eu quero, por exemplo, trabalhar com machine learning, né? Que é o que a maioria da galera hoje tá fazendo com processamento de imagem, né? Então, beleza. Mas para tu fazer um machine learning, para tu fazer um software aprender, para tu gerar uma base de treinamento e todas as características, o computador ele não aprende só botando a imagem lá, ele vê na imagem não, certo? Tem todo um fluxo, tem toda uma gama de ações para aquele tipo de ação que você quer ter, certo? Isso eu falei machine learning, mas existem várias aplicações que as imagens elas têm hoje em dia, né? A representação também. Tem processamento e tratamento de imagem com vídeo, né? No foco em vídeo. Aí você vai para toda uma gama de vídeo digital, transformação digital, certo? Que é o que a gente vai comentar mais para frente, né? A disciplina ela foca mais em imagem, no sentido de fotografia, certo? No sentido de visão mesmo. A gente não chega, eu particularmente prefiro não trabalhar com vídeo porque eu acho vídeo muito mais complexo, certo? Vídeo, se a gente for estudar o que é um vídeo, cara, a gente gastaria um ano aí para aprender o que é um vídeo, para vocês terem ideia, né? Aprender de verdade, certo? Aprender na vera. Então, a ementa ela basicamente, não basicamente, né, mas a gente delimita o conceito para que vocês possam aprender nessa visão aí. É, eu trouxe aí alguns objetivos também que a ementa ela trabalha, tá certo? A ementa é o nosso plano de ensino. Então, o objetivo principal, né, é apresentar para vocês toda a questão de conhecimento de processamento de imagens digitais, como eu tinha acabado de falar, certo? E proporcionar que vocês desenvolvam através dessas imagens. Aí o desenvolvimento vai variar de cada pessoa. Vocês podem construir soluções, vocês podem construir novos modelos, vocês podem construir mecanismos de avaliação, verificação, incisão de imagem. Né? Existem métodos estatísticos também. Acho que a gente não vai chegar a entrar em nada de estatística. Que fazem o posicionamento do grau da imagem, da veiculação da imagem, certo? Tem várias palavrinhas que eu estou falando aqui que vocês vão entender e a gente vai estudar no nosso dia a dia. Em relação a isso, vocês podem ficar bem tranquilos. Não tem muita coisa assim que eu aplique que vocês não consigam fazer, não, certo? Em relação a isso, vocês podem ficar tranquilos. Outra coisa também é que eu sou bem flexível, certo? Tenho uma visão, uma mentalidade bem jovial, na minha opinião. Eu sou um cara. Eu me considero velho perante a vocês, né? Eu tenho 34 anos, então acho que todos vocês aí devem ter entre 20 e 25 anos, né? Entre 17, 18, 20, 25 anos. Estão na melhor fase da vida, velho. Aproveite. Meu irmão, quando o cara tá na faculdade, é a melhor fase da vida do cara. Depois que você se forma, depois que você casa, depois que você tem menino, é só duas coisas que você busca na sua vida: é pagar boleto e tentar emagrecer, somente. Então aproveita, galera. Vocês estão na melhor fase da vida de vocês aí, que é a faculdade, certo? Tudo é novidade, é... tudo é conhecendo gente todo dia, oportunidades todo dia, perspectivas, sonhos. Eu acho que vários de vocês têm sonhos também, né? Eu, na minha época, quando eu estava no quarto, quinto período da graduação, cara, eu ficava pensando assim: o que é que eu vou fazer no futuro, velho? O que é que eu vou fazer da minha vida? Eita, será que eu vou trabalhar numa grande empresa? Eita, será que eu vou ganhar dinheiro? Eita, será que eu vou comprar um carro? Será que eu vou passear, vou viajar para os congressos? Enfim, é uma fase que eu acho que vocês têm que aproveitar assim intensivamente, certo? De uma maneira extremamente imersiva, de uma maneira extremamente dedicada. Porque comparado à minha época, que eu não sou tão velho, certo? Me formei lá em 2009, ou seja, praticamente 11 anos atrás, né? 12 anos atrás, o que vocês têm de benefícios, que vocês têm de elementos que auxiliam vocês a aprender, é extremamente rico. Primeiro, a própria fábrica de software, que é um canto que você já estagia lá. Quem passar um ano na fábrica trabalhando, certo? Participar de 2 projetos, 3 projetos, já está com o passaporte carimbado para o mercado. Porque você já vai ter a experiência que você teria numa empresa, né? A diferença é que você está estagiando dentro do campus. E a empresa ela não quer saber se você estagiou dentro ou fora do campus, ela quer saber se você sabe daquilo ali, né?
Vocês têm a DevMedia também. DevMedia ele tem cursos. E quem é aluno da Unip tem acesso gratuito e ilimitado ao DevMedia. Então, existem cursos lá no DevMedia que você pagaria aí 200, 300, 400 reais que vocês podem fazer de graça. Cara, eu fiz um curso de Java na minha graduação, porque não tinha ainda essa vibe, né? Eu não tô me comparando com vocês, não, né? Tô só dizendo o que vocês têm hoje que eu não tinha, que eu queria ter tido, né? Fiz um curso de Java na minha graduação, acho que foi em 2007, 2008. Eu paguei 800 reais. Sabe qual era a rotina do curso? Eu morava de favor no apartamento do meu tio no Bessa. Eu sou de Patos. Aí vim para João Pessoa fazer faculdade, né? Aí assisti aula na Unip e fazia um curso na Epitácio, certo? Na escola que tinha na Epitácio. Então, todo dia não, mas 3 dias por semana, acho que era segunda, quarta e sexta. Do jeito que eu largava da faculdade, eu ia assistir o curso. Quando eu chegava em casa era meia-noite, e para pegar um busão na Epitácio de meia-noite, né? Imagina aí a cena, né? Aí o cara cansado, aí ficava cochilando, assistindo aula de curso de Java. No final recebia um certificado de papel. Enfim, certo? E hoje em dia não, você tem toda a comodidade, você tem videoaula, você vai e volta, vai e volta, vai e volta as videoaulas, quantas vezes vocês acharem que é necessário, certo? E outra, isso é só uma das vantagens, porque vocês têm, vou até adiantar, né? Vocês têm a biblioteca ou as bibliotecas que vocês têm acesso limitado, então vocês têm a Pearson, né? A minha biblioteca, enfim, uma porrada aí de material que é gratuito também, que são e-books. Então, novamente, né, na minha época eu tinha que pegar o livrão, botar debaixo do braço. Os livros de computação, acho que da Unip, acho que fede mais a sovaco do que a mofo. Sendo bem grosseiro mesmo, certo? Porque, tipo assim, a galera, quando não pegava para escorar a porta em casa, ou escorar uma mesa em casa, ficava com esse livro assim, debaixo do braço, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, certo? Então, hoje em dia não há essa necessidade do cara carregar o livro, né? A gente já acessa ali, exatamente, deve medir também, cara. E dá toda essa visão, né? Tem esses objetivos específicos aí, que também estão no slide, né? Como eu já falei de alguns deles de novo, mas eu vou só comentar rapidinho, certo? Entender os conceitos iniciais sobre imagem, já falei abordar essas aplicações, né? Aí tem alguns elementos que eu tinha comentado rapidinho também. Os princípios de composição, como é que a imagem ela é composta, né? Não sei se vocês sabem, mas a imagem ela tem milhões de pontos, né? E cada ponto ele tem uma característica individual, que é o pixel. Então a gente vai estudar o que é um pixel, a gente vai estudar o que é composição de pixel, né? Resolução, eu até esqueci de botar no slide, mas a gente vai falar um pouquinho também sobre adaptação de imagens, certo? Considerando um processo aí de construção dessa própria imagem, certo? Diagramação, que eu acho que é uma palavra que todo mundo já ouviu falar, né? Que é a questão de disposição e organização, certo? Quando eu estou falando isso, não é de adição de imagem, porque às vezes a galera pensa que o professor vai dar aula de Photoshop, não. Como é que um software, né? Como é que um código-fonte ele faz esse tipo de processamento, certo? Que é bem analítico, na verdade. Entender as metodologias de tratamento de software, então vou tentar trazer para vocês aí um ou duas no máximo, certo? Que é algo bem novo, algo bem recente, que a gente, se você for para academia, se você for para literatura, vocês vão ver que não está assim ainda tão difundido, mas a gente vai tentar trazer para cá, né? E por fim, esses dois últimos. Desenvolver novos modelos de tratamento, que foram esses que eu fiz nos softwares que a gente gerou para a PM, certo? Então, tem lá um algoritmo, que esse algoritmo ele faz todo o tratamento de acordo com o método que você escolhe para aquela imagem que você quer fazer, certo? E para cada método tem várias variáveiszinhas. Tem coisas que você calibra, que você altera, que você diminui, que você aumenta, porque aquilo ali vai ter um efeito acerca do que você consome da imagem, né? Então entendam, fazendo analogia aqui bem real e que pouca gente se liga quando eu falo isso. Imagine que a imagem é um banco de informações também. A gente não tem banco de dados, né? Tem lá um banco de dados, nesse banco de dados vocês cadastram várias informações. Então a imagem por si só ela é um banco de informação, certo? A visão que você tem, vi uma foto, aquela foto ela tem elementos que eu consigo ver que tem pessoas, objetos, carros. Aquilo é informação. O conteúdo da imagem ele é informação, certo? E essa informação ela também tem elementos que a configuram.
Então a gente estuda nos dois sentidos aí, nas duas gamas. A gente estuda, vamos dizer assim, né, para resumir, toda a configuração da imagem, certo? Das imagens, na verdade. Como é que os processos fazem essa manipulação dessas configurações e análise e tratamento também, processamento do conteúdo que tem dentro dessa imagem. Acho que ficou mais claro agora para todo mundo, né? E para isso, quando a gente especifica ou cria algoritmos ou padrões de construção de, digamos, de projeto, aí sim a gente entra nesse contexto que eu falo da criação do modelo de processamento, que é o que a gente vai estudar mais para frente. E tem aí nesse último ponto, que é utilizando linguagem de programação, que nesse caso aí, acho que foi o Kellyn que adiantou, que vai ser Python. Então acho que todo mundo já pagou Python, né? No P1. O P2, não lembro quando é que vocês pagam, acho que é P1, né? E podem ter certeza que eu acho que vai ser extremamente importante para que a gente possa construir essa visão geral, né? Ah, não pagaram Python não, né? Então vocês já vêm pagar mais para frente aí. Eu acho que deve ser agora, eu acho, né? Eu tô ligado. Eu acho que vocês pagam agora, né? Vocês são P4. Olha aí se vocês não vão pagar comigo, que eu tenho uma turma de Python agora. P1 e P4, essa turma de Python. Agora eu não lembro se é ADS ou é computação. Eu acho que é ADS, não é vocês não. Ah, no último. Mas é facinho, certo? Pode ter certeza que vocês desenrolam sem nenhum problema e a gente vai tentando acompanhar, né? Tem algumas competências gerais que eu peço não, a gente tenta trabalhar, que a gente orienta, certo? Esse trabalho, certo? O pessoal tá perguntando aqui se o Blackboard tá ok. Tá normal o Blackboard aí, né? Acho que ninguém tá tendo problema não, né? O pessoal tá perguntando aqui. Então, conceituar e contextualizar o processamento de imagens. Pois é, cara, ontem ele deu trabalho ontem de noite, ele, viu? Com esses aspectos teóricos, né? Eu não empurro muita teoria clássica da literatura nas turmas, não, mas eu vou tentar trazer os principais autores, tá certo? Não sei quem de vocês gosta de ler, mas eu ainda sou da vibe ainda de leitura, né? Eu recomendo lá um artigo, recomendo um paper, né? Recomendo um journal, e o cara lê se quiser, certo? Pode estudar só pelo slide? Pode. Slide, ele tem. Meus slides eles são bem recheados de texto, vocês vão ver. Mas o slide, na minha opinião, ele limita muito o aluno na visão do professor, vocês estão entendendo? Se eu, sei lá, se eu disser que inicie miojo que é bom para a saúde, todo mundo vai acreditar. Aí o cara passa o resto da vida acreditando que inicie miojo é bom para a saúde. Vocês concordam? Por quê? Porque ele não deu trabalho de ler o que outro autor ele acha. Então eu tento fazer uma condensação de alguns autores, para o cara não sair só com aquela visão daquele tipo de contexto, tá certo? Teórico. As técnicas, né? Mais uma vez eu já tenho falado, de aquisição, transformação, análise por meio do computador, né? Compreender as diferenças entre as imagens é um ponto que eu tinha esquecido de falar. Então, existem tipos de imagens diferentes, tá certo? Existem, por exemplo, as imagens clássicas 2D, né, que são as que a gente está acostumado com fotografia. Existem imagens 3D, existem imagens vetoriais, existem imagens visionais, que são aquelas que o pessoal usa com visão computacional, certo? Então, a gente também vai entender as diferentes composições de imagens e os usos delas também no dia a dia, né? A Kelly está fazendo uma pergunta extremamente importante aí, ó. Vamos ler a pergunta dele aqui, né? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, viu, Kelly? Quais áreas de mercado hoje, cargos, mais exigem esse conhecimento que iremos adquirir nessa disciplina? Vou responder a tua primeira pergunta. Cara, eu acho que hoje o cargo que eu acho que é prático e fácil no sentido de você aplicar esse conhecimento é o analista ou um cientista de dados. Por quê? Porque é um cara que vai trabalhar com base de informação. Então, da mesma forma que você tem um banco de dados textual, você também tem um banco de imagens. Acho que você já ouviu falar nesse termo, né? Banco de imagens. Então, por exemplo, imagina aí que tu vai trabalhar com software de predição de câncer de mama, um exemplo. Tu vai trabalhar com software de predição de diagnóstico por imagem. Tu vai trabalhar com software de uma tendência que está tendo, a gente, até a própria, eu não devia nem citar, né? Mas tem empresas de uma pessoa que já vendem esse tipo de software. Inclusive, tem faculdades de uma pessoa, que eu não vou falar o nome, também, né? Que a aula está sendo gravada,
que já fazem chamadas, fazia, né? A gente está em pandemia, já faziam chamadas, certo? São escolas de inglês, então não tem problema, não é faculdade não, não é concorrente da gente não. É escola de ensino de línguas. Não vou dizer o nome porque está sendo gravado, né? Botou uma câmera na porta da sala, certo? Uma câmera para filmar, logicamente. Quando o aluno entrava, que batia a cara do cara na câmera, ele fazia a chamada pela câmera. Tá entendendo? Então existem, por exemplo, algo que é extremamente importante, Kelly, que aí eu acho que tu pode até se interessar nessa área. Existem softwares, né, de reconhecimento e posicionamento de imagem que auxiliam tratamentos de saúde, detectam, por exemplo, sentimentos, né, que é análise de sentimento por imagem. A fisionomia, o nosso reconhecimento, ele é por pontos na face, né? Isso eu estou dando só um exemplo. Existem milhões de exemplos. Então a pessoa está triste, está feliz, tá com medo, não está, certo? Então existem aplicativos hoje em dia que já auxiliam, certo? O monitoramento até dão suporte aos profissionais das áreas de psicologia, de medicina, o que quer que seja, para ter aquela ferramenta ali com o auxílio de monitorar um diagnóstico, um acompanhamento de um paciente. Tu tá entendendo? Então, só eu já falei de 4 exemplos, né? Então, cara, voltando para a tua pergunta. O Detran, a própria PRF. Eu posso até citar um exemplo. Eu deduzi, né? Eu acho. Eu agora no final do. Eu ganhei neném agora em novembro. Minha bebê tá com 3 meses. Vai fazer 4 agora em março. E em dezembro fui deixar minha esposa no Piauí, certo? Porque a família dela é do Piauí. E eu deixei minha esposa num dia e voltei no mesmo dia. Não dormi lá, voltei. E voltei, fui pelo Pernambuco, aqui tô em Campina Grande, certo? E voltei pela Paraíba. Quando eu tava chegando em Patos, já à noite, tava tendo uma blitz da PRF. O guarda mandou encostar, encosta. Eu já vinha bem cansado mesmo, certo? Aí o cara me deu sua habilitação, documento do carro. Eu, tá. E ele demorando, ó. Demorando. E eu preocupado. E, rapaz, por que esse cara tá demorando tanto? Aí quando ele veio, chegou pra mim e fez, ó, tu já andou muito hoje, né? Eu disse, como é que ele sabe que eu já andei muito hoje? Conta aí. Aí eu peguei e fui contar que tinha saído de casa, deixar minha esposa lá e tinha voltado para passar pela a casa dos meus pais para vir para casa. Aí eu, assim, tava tão cansado que não me dei conta, mas eu era para ter perguntado a ele como é que ele conseguiu mapear o meu percurso. Aí eu deduzo que tenha sido por câmeras. O carro passou ali, aí pegando o que você tá falando aí, Kelly. O carro, a câmera, né, no caso, viu a placa, e quando viu a placa, registrou o trânsito que eu fiz naquele momento, naquela BR, tá entendendo? Então, a própria questão de segurança, né, um exemplo também, que eu já tive 2 softwares que eu entreguei, certo? Enfim, então existem aí várias situações. Eu restringi muito a cientista de dados, né? Mas desenvolvedores hoje em dia já atuam diretamente com esse tipo de mercado, né? E pode sim, Larissa, ser na IA, como também não precisa, né? Uma coisa que eu acho que é interessante, já que você perguntou, eu difundi e vocês entenderem. O reconhecimento ou processamento de imagem, ele não é IA, certo? Há uma diferença bem importante, a gente vai ter algumas aulas que a gente vai discutir sobre isso. O tratamento e processamento da imagem são mecanismos, são processos, certo? São separados. E quando você usa aquele processamento, aquele tratamento para aplicar em alguma coisa que exija um método que é classificado como, vamos dizer assim, da inteligência, aí sim é inteligência artificial. Então são coisas separadas, tá entendendo? Mas a IA ela pode pegar as imagens para a partir delas aplicar qualquer método de inteligência. Acho que ficou claro para ti, né? A gente vai ter algumas aulas que a gente vai falar sobre isso. Então eu vou discutir com bem calma para que todo mundo entenda aí, tá certo? Mas é legal, vocês estão participando, acho que já é importante já. Tem algumas outras habilidades aí, ó. Eu tô olhando de lado aqui porque o meu outro monitor tá aqui, certo? Por isso que eu fico olhando para ver como é que tá a imagem de vocês. Tô com um monitor aqui e outro aqui, ó. Aqui e outro aqui. Vocês perceberam que eu fico olhando para a direita, né? É porque para a direita aqui é meu retorno, ó. Quando eu olho para cá, a minha câmera tá aqui, certo? Com o notebook. E eu tenho outro monitor aqui à minha direita, ó. Aí minha imagem e a de vocês aparece à minha direita. Eu fico olhando para ver como é que aparece o retorno para mim, certo? Então eu vou estar sempre olhando para a direita. Vocês se acostumem com isso aí. É normal.
Algumas habilidades, né? Diferenciar os usos das imagens vetoriais e imagens de bitmap, os tipos de imagens que eu também já tinha falado, certo? Aplicar os fundamentos de desenho vetorial e de adição, a gente também já tem falado, né? Estou restringindo a bitmap, mas bitmap é no sentido de ser um mapeamento de pixels e bits, tá certo? A gente vai entender em termos computacionais como é que as imagens também são montadas. Então, isso é extremamente importante também. Desenvolver rotinas de processamento de imagens, já tinha falado. Manipular imagens via computador utilizando as ferramentas, né? Então, ninguém aqui vai mexer com Photoshop, com edição, com Paint, não, certo? A manipulação é no sentido via comando mesmo, via código-fonte, via paths, enfim, via todo um contexto de trabalho, de mecanismos que a gente vai ter no nosso dia a dia. Adquirir capacidade para pensamento crítico, operacional e lógico, né? Então é interessante que todos participem, certo? Vocês perguntem, que vocês interajam, enfim. Isso eu acho que é importante, é fundamental para as turmas, né? Ter disciplina e organização, que eu acho que é outro ponto importante, porque é extremamente fundamental que todo mundo, né, marque presenças nas aulas, tá certo? Você tem aquela assiduidade. Estudem, eu acho que é um conteúdo que, apesar de ser bem legal, é um conteúdo que eu acho complexo. Eu vou elaborar os slides de uma maneira bem intuitiva, de uma maneira bem, digamos assim, didática, tá certo? Vou dividindo, mastigando, explicando, dividindo, mastigando, explicando. Mas é um conteúdo que ele é step by step. Então você vai construindo um pensamento até você chegar lá, sei lá, perto da prova e você ter uma noção do que a gente estudou. Então é extremamente importante que você só falte aula se realmente não tiver outra alternativa, não. Tá certo? Nesse sentido aí, acho que vocês podem ter esse cuidado aí, né? Trabalhar com ética e responsabilidade da equipe. Então acho que a gente vai fazer alguma coisa prática mais para frente, que eu vou dividir vocês em equipes, tá certo? Então vão ter práticas durante as aulas, eu até tinha falado no começo, né? Vão ter exercícios, tá certo? Como eu falei mais uma vez, eu repeti. Eu vou tentar quebrar a aula, teoria prática, teoria prática, teoria prática, teoria exercício, teoria dinâmica, tá certo? Para que eu não fale as 2 horas e meia aqui. Em relação a isso, vocês podem ficar tranquilos que a gente não vai ter nenhum problema não, tá certo? E tem esses outros 2 tópicos aí que eu acho que a relação teoria prática, eu já falei, autocrítica. Então cabe a vocês, né? Então eu vou fazer minha parte como professor. Eu não sei se a turma de vocês ela é grande, vou até olhar depois a quantidade de alunos que tem pela sala, né? Vocês têm representante de turma, né? Acredito que sim. São 10 alunos, né? Beleza. Então é bom vocês terem um representante de turma, tá certo? Para que o representante ele fique a par aí das situações que a gente precisa passar para a turma, certo? Aí rapidinho aí tem o conteúdo programático. O conteúdo programático ele naturalmente tem 2 estágios, né? Segue a mesma dinâmica que você já vem aí desde o P1. Então a gente fala um pouco aqui sobre a apresentação, discussão do plano de ensino, que é a nossa aula de hoje, né? Nossa aula 1 é esse primeiro ponto aí, né? Aí semana que vem a gente já entra no contexto da disciplina de introdução ao processamento de imagens e áreas correlatas, né? Eu vou trazer para vocês aí vários cases aí, vários exemplos de onde e de que forma a gente pode aplicar esse tipo de implementação para o tratamento de imagens, certo? A questão do sistema visual humano, sistemas de cores, né? A gente entende o que são as cores, não sei se vocês sabem, mas a gente enxerga a partir da combinação de 3 cores, que é o sistema RGB, né? Que é vermelho, verde e azul, certo? A partir das combinações dessas 3 cores, a gente consegue desenvolver a nossa paleta de cores. Então, o computador ele também usa essa mesma sistemática, porque ele se baseia, na verdade, no sistema de visão do ser humano. Então, não tem como você trabalhar com processamento de imagem se você não entender como é que a gente enxerga, né? Fundamentos de imagens digitais, né? Imagem digital ela surgiu aí já faz um tempinho, desde que o computador, na verdade, aportou imagem, né? O primeiro momento que o computador ele aportou imagem, já foi considerado como sendo imagem digital. Operações pontuais locais, né? Ruído técnico de visualização de imagens. Acho que ruído, pelo próprio nome, todo mundo já deduz do que seja, né? Uma ou mais técnicas de ruído que a gente pode trabalhar. E no segundo estágio é mais a parte de fato de tratamento e finalização, certo? A questão de realce, filtros para aplicabilidade de realce,
a questão de qualidade de imagem, né? Às vezes o cara pensa que imagem boa é só aquela que tem muito megapixel. Não é, certo? A resolução da imagem ela é um pouco diferente da quantidade de megapixels. E a qualidade da imagem ela também é diferente da resolução, certo? A gente vai entender cada termo que significa para esse contexto. Até porque no futuro, caso alguém de vocês, como o próprio Kelly que me perguntou, tiver interesse de povoar um banco de imagens, né? Então vai ter que estudar isso aí, porque tu não pode puxar ou gerar um banco com imagens de 40, 50 megapixels. Imagina o processamento que vai ser para tu consumir essas imagens ou até para tu processar as imagens, né? Vai ter que alugar aí a Microsoft para processar essas imagens, né? Tanto consumo de hardware que é necessário, que é outro ponto que a gente também vai discutir, certo? Às vezes a gente, professor, mas minha máquina, meu notebook tem 12 GB de RAM, tem 16 GB de RAM. Beleza, mas tu tá numa máquina que tá rodando softwares que a memória consumo é muito pequeno, mas quando tu for processar aí, cruzar informação de vários tipos de visões diferentes, vários tipos de etapas diferentes, né? Então vai depender bastante do tipo de visão que você vai criar para o tratamento, tá certo? Em relação à metodologia, né? Então, a priori a gente está em pandemia ainda, certo? Se fosse na sala de aula física, né? Eu estaria lá falando para vocês em pé, gesticulando. Eu não consigo dar aula sentado, estou aqui. Pensa como eu estou agoniado aqui, porque eu estou sentado na cadeira. Se eu pudesse, né? Eu daria aula em pé aqui, juro a vocês. Botaria uma câmera aqui, ficaria no quadro aqui, daria um jeito de botar slide e minha imagem um do lado do outro e ficaria riscando ali, certo? Mas como eu não tenho logística para isso, então realmente tem que estar aqui, certo? Todas as aulas vocês já sabem, logicamente, né? São gravadas, então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né? Vocês falam um pouco, né? Os alunos parecem que têm medo ou vergonha de falar, não sei. Dificilmente eu vejo um aluno, todo mundo tem medo de ligar a câmera também, né? Acho que todo mundo aí assiste aula de todo jeito, né? Tem gente que assiste deitado na cama, tem gente que assiste deitado no sofá, tem gente que deve ligar o notebook, põe em cima da mesa aí, fica andando dentro de casa, né? Tem gente que acha que tá dormindo ainda aí, tá só ao vivo aí, online, o cara liga e vai dormir, né? E tá lá o nome dele, né? Vai que, né? Então, tem o lado bom e o lado ruim nesse sentido aí, né? A pandemia, tá joia? Eu também trabalho com banco de pontos, então vou passando pequenas práticas, vou passando pequenas atividades, e vocês vão pontuando, vocês vão ganhando esses pequenos pontos, essas pequenas atividades ao longo do semestre, tá certo? A gente vai tentar rodar um projeto, vai depender aí da turma, certo? A gente vai negociando essa questão também do projeto, vai negociando essa questão da pontuação também, tá certo? Muitos alunos às vezes chegam até no segundo estágio praticamente já aprovados, então depende bastante da turma para esse contexto aí, tá certo? E todo o acompanhamento da disciplina é feito no Blackboard, né? Que é a plataforma que a gente já está usando. Já faz um tempo lá, perdão. Ela é bem robusta, né? Bem completa, certo? É normal às vezes dar uma lentidão porque a carga de acesso ela é alta, tá certo? Então o pessoal fica trabalhando para dar esse monitoramento, né? Em relação às provas, em relação às avaliações, eu sigo a mesma metodologia que a instituição ela seta para a gente, tá certo? Não tem muita diferença em relação a isso, não. A única diferença que eu peço a vocês é a seguinte, que todo mundo tente fazer aí essa questão da aplicabilidade de acordo com as datas que eu vou setando, tá certo? Porque eu trabalho com dois tipos de avaliação. Eu trabalho com a avaliação, que é a avaliação do dia a dia. Então, sei lá, hoje é uma aula qualquer, eu vou lá e passo uma atividade, aquela atividade ela vale um pontinho, tá certo? Geralmente eu aviso. Não sei se vocês perceberam que ontem chegou por e-mail, né? O aviso da aula de hoje, né? Então, na véspera, como a aula de vocês é de manhã, eu mando na véspera, à noite, certo? Pessoal, boa noite. Amanhã a nossa aula vai ter isso, isso, isso e aquilo. Amanhã será realizada uma atividade prática. Pá. Por quê? Porque se o cara não vier, ele vai saber que o professor avisou a ele que teria aquela atividade. Então não vai ter como questionar, tá certo? Vai ser todas as aulas atividades com nota? Não. Vai depender do assunto, vai depender do conteúdo, vai depender, enfim, da semana, certo? Eu vario bastante essa questão de quando eu aplico ou não a dada atividade ali, certo? Minha prova ela vale 2,5 e as atividades ou práticas elas também valem 2,5 para fazer a primeira nota. Aí no final vocês têm 5, né?
E no segundo estágio, a prova também vale 2,5. E eu vou pensar em aplicar um projeto, tá certo? Eu ainda vou alinhar isso com o Douglas direitinho. Ou se a gente aplica um projeto, ou se aplica práticas, ou se aplica seminário. Eu não queria aplicar seminário porque eu acho que é perda de tempo, né? A gente vai ter uma disciplina tão legal, tão prática. Então, eu estou pensando em botar vocês para analisar um banco de imagens, certo? Ou fazer tratamentos de imagem com código fonte, utilizando as libs, né? Eu vou estudar em um cenário legal que não seja tão difícil, mas também que exija que vocês se dediquem pelo menos um mês aí, certo? Que é o necessário para que vocês tenham essa visão de projeto real, tá certo? Vou estudar ainda, vou apresentar as propostas e a gente valida. Eu gosto de fazer as coisas com a turma acordando, não gosto de fazer nada empurrado goela abaixo, não, certo? A turma ela dando suporte, a turma dando aquele acordo ali, a gente tenta fazer. Por fim aí, a gente tem, sim, aqui tem um exemplo, né? Acho que todo mundo sabe, né? Isso aqui, ó. Essa visão aqui das notas, né? Se somar as duas, igual ou maior do que 6, certo? Provado. Entre meio e 5,9 final, abaixo de meio é provado, tá certo? Nota final ela é substitutiva, ela substitui a menor nota que você tirou nos dois primeiros estágios, tá certo? Livros, né? Esses livros aí são os livros físicos, mas se vocês acessarem, acabei não botando no slide, mas se vocês acessarem aí a biblioteca de vocês, né, a biblioteca virtual, lá vai ter um monte de bibliografia, certo? Eu atualizei semestre passado as ementas de vocês, né? Algumas ementas de computação. E dentro dessas ementas a gente pegou a disciplina que é essa de vocês agora, que é a de processamento de imagem, tá certo? Então tem vários livros novos lá, a Unipela comprou muita coisa nova. A própria Cruzeiro do Sul, ela alimentou a base virtual dela de e-books, então vocês têm lá um acervo gigante. Eu vou até semana que vem já deixar alguns abertos aqui para separar para mostrar a vocês, tá certo? Vou até anotar aqui para fazer isso. Então não há motivo, na minha opinião, do cara não estudar. Ah, professor, não achei onde estudar. Tem. Ah, professor, tem, cara. Tem lá, tem livro, tem e-book, tem artigo. Certo? Eu sempre também povoou muito o ambiente. Eu comecei a montar o Blackboard agora. Mas vocês vão ver que a sala ela vai enchendo, certo? De coisas. Então tem aí 4, 5 abinhas, mas vocês vão ver que daqui a 10, 15 dias, 20 dias vai estar lotada. Final de semestre vocês vão ter um monte de coisa lá para que vocês possam fazer download, certo? E guardar o acervo para que vocês possam ter para a faculdade, tá certo? Então, como eu falei, a nossa primeira aula é mais uma aula aí de apresentação, de introdução, né? Para que a gente possa bater esse primeiro papo, né? É mais uma vez, eu fico olhando para a direita, porque eu tenho um monitor aqui à minha direita, tá certo? Então, eu sempre fico fazendo assim. Pode ser que alguém fique agoniado. Aí o professor fica dando aula, olhando de lado, o professor fica dando aula, olhando de lado. Porque meu monitor está aqui, quando eu consigo ver, o slide está aqui à minha direita. Por isso que eu fico olhando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Queria que vocês falassem aí, né? Acho que tem que ser clichê esse primeiro dia de aula. Acho que algum de vocês tem que falar aí pra gente encerrar a nossa aula aí umas 9h30, né? Acho que para o primeiro dia, esse primeiro uso desse primeiro tempo de aula, acho que já é o suficiente. Posso começar na ordem aí, né? Alfabética. Para ver vocês acordando aí, né? Então vamos começar aí pro João, né? E aí, João, quem és tu, de onde vens, para onde vais e o que esperas do curso? Falar no mic, sim, cara. Será que João tá nos escutando aí? Tá com o microfone, cara, aí? Para abrir para falar? Não? Mas escreve aí, cara, no chat aí, o que é que você espera aí? Tem interesse nessa área, não tem? Quando você vai escrevendo aí, eu vou pular pro Kellyon. E aí, cara, como é que tu tá? Opa, consegue me ouvir? Tô sim, pode falar. Sim, tudo tranquilo. Eu acho que estou bem animado para essa disciplina, porque eu sempre tive curiosidade com relação a essa parte Massa, de processamento de dados, aí a parte de processamento de imagem já entra já nesse quesito. massa.
E aplicar também um pouco do conhecimento que eu tenho em Python em alguma coisa mais concreta. Isso. E sim, aí, como você falou aí, eu sou de Cajazeiras, do interior. Aí no início da pandemia eu vim pra cá. Aí só quando tem algum problema em João Pessoa eu vou aí resolver. Tu vai. Já faz um certo tempo que eu não vou a João Pessoa. E como eu falei ali, no primeiro período eu entrei na fábrica, entrei no escritório de testes. Massa. Aí eu tive a oportunidade de ingressar no estágio e já faz um ano e pouquinho que eu estagio na área de QA. Mais Ah, tu já específico tá na, estagiando, né? Aham, já faz um certo Massa. período já. Na parte de automação de teste, com Java, Selenium, essas coisas. Aí, mas basicamente é isso. Massa, cara, legal. Show de Valeu. bola. Laísa, que a Larissa nos escuta. Tá sem microfone. Eu vou ler aqui o que o João Pedro colou, né? Tá pensando em entrar na área da Polícia Federal do Perito? Legal, cara. Mas pelo que você falou sobre a matéria, parece bacana. Então, que bom. Torço por você aí, tá joia? Larissa, se puder escrever também aí, um pouquinho. Matheus, o que é que tu esperas aí, cara? Será que o Matheus me escuta? Matheus não me escuta. Não, Rodrigo. Vixe, Maria, deu tela azul. Bota em Linux, rapaz. Formata o Windows e bota um boto. Matheus disse que se interessou bastante pela área de testes e a matéria, né? Que bom, cara. Fico feliz aí. Rodrigo não tá escutando, né? Acho que o Rodrigo não respondeu até agora. Vitor, pode falar? Vamos ver se não dá tela azul, né, Vitor? O Vitor também tá sem microfone. Pode, digita aí, cara. Pois é, todo mundo tá no notebook e ninguém tem microfone, né? Sei. Quantos de vocês estão no notebook aí? Notebook já tem microfone, viu? Notebook não tem muito o que recusar, não, né? Aí você tá dizendo que entrou na fábrica no início do ano passado, mas na época não tinha um bom PC para continuar. Também já estou estagiando na área de QA. Que bom. Vitor, é para falar aí como é que você tá hoje, cara. O que é que você espera? Se já tá estagiando, se não tá. Já teve alguma experiência com processamento de imagem, se não teve. Se pensa em seguir alguma área específica em si, entendeu? Se não, nada. Então é isso, pessoal. Então sejam bem-vindos mais um semestre, certo? Vitor postou aí, ó. Comecei a gostar da área de banco de dados depois de ter pago a matéria, né, no semestre, o quê? Semestre passado, legal, legal. Então é isso, pessoal. Eu tô à disposição de vocês, tá certo? Como eu falei, hoje eu não dou conteúdo porque é o primeiro dia, né? Não sei se estão todos vocês aí. Vocês disseram que são em 10 na turma de vocês. Então faltaram 3 aí, né? Aliás, 4. Estamos em 7, certo? Avisa aos colegas de vocês que semana que vem a gente começa os assuntos. Participem, tá certo? Eu vou mediando a disciplina à medida que vocês forem participando. Então, acho que tem algumas coisinhas práticas que dá pra gente fazer tranquilamente, sem nenhum problema.
É, tem muita coisa, acho que de mercado hoje que o pessoal já usa com processamento de imagem, certo? Eu tenho amigos que trabalham com isso e às vezes, vez por outra, pergunta se tem estagiário, se tem vaga para trabalhar com imagem, certo? No tratamento ou processamento de imagem. Então, acho que vocês têm aí grandes oportunidades para quem, logicamente, tiver interesse, até de seguir essa carreira, né? Quem não tiver interesse de seguir a carreira de processamento de imagem, mas pelo menos use, né, esse espaço aí da disciplina para que a gente possa aproveitar, né? Para que a gente possa aprender, tá certo? E o professor de vocês vai estar sempre à disposição. Eu acabei nem falando meus contatos, né? Mas vocês me procurem lá no LinkedIn, certo? Por Hugo VL Souza. Deixa eu colar meu link do LinkedIn, porque você já adiciona, né? Agora que eu tô lembrando do LinkedIn. Ontem nem falei do LinkedIn pra galera também. Lá no LinkedIn, eu tô sempre postando vagas, tô sempre postando as coisas lá, tá certo? Quem não tem LinkedIn aí. E ciência dos dados, ele foca. Não foca isso, né, cara? Mas. Não foca em imagem em si, mas ele tem algumas disciplinas que a gente cita, tá entendendo? É, tem uma parte, né, de banco lá e tratamento de reconhecimento que possivelmente role lá a questão das imagens, tá certo? Mas não é algo que vocês não vão deixar de ver aqui. Eu acho que não essa disciplina em si, porque a gente tem alguns processos de tratamento, mas eu vou tentar trazer alguma coisa de inteligência para cá também, tá certo? Não é o foco dessa disciplina inteligência artificial, mas eu vou tentar trazer. Isso aí pode deixar que eu anote essa sua sugestão e a gente tenta mediar, beleza? Então é isso aí, pessoal. Até semana que vem e qualquer coisa eu tô por aí no LinkedIn. Só me procurar. Aí o Kellyon tá falando aí, ó. Nós temos disciplina de inteligência artificial, porém apenas fundamentos. Eu não sei se a IA de vocês da manhã, ela tá presencial, né? Pelo menos a da noite ela é presencial. Acho que é porque vocês não chegaram ainda no período que tem inteligência artificial, né? Me confirme aí, por favor. Mas eu tenho quase certeza que IA, para vocês, ela vai ser presencial. Presencial quando eu falo com o professor, tá presencial isso mesmo. Então provavelmente serei eu. Porque eu sou professor de IA da UBTEC. Quando a gente chegar lá, e tem muita coisa para vocês aprenderem também em relação a isso aí. Beleza? Dúvidas, me procure lá no LinkedIn, pode me adicionar lá, que eu aceito. Tô sempre postando coisa lá, postando vaga, postando novidade, postando cursos. É uma rede social que eu alimento, eu praticamente quase não acesso mais o Instagram. É mais agora o LinkedIn mesmo. E vocês me adicionam lá, sempre vou ter o contato com vocês no dia a dia. Tá joia, pessoal? Então, boa semana para vocês. E terça-feira a gente começa o nosso conteúdo. Até mais, valeu!